Depois de falarmos de placa-mãe, nós vamos falar um pouquinho sobre o chipset e os barramentos, né? Os compostos internos da placa-mãe, né? São as barramentos. Os chipsets são os que controlam os periféricos on-board, o barramento faz a ligação dentro da placa-mãe, ok? É, Primeiro, só uma dica, né? A gente abrir um computador, a gente, né, já falei para vocês da estática, que a gente tem que estática, porque estática pode queimar plástico, então não esqueça, né? Coisa muito importante quando a gente for mexer com o computador, a gente tentar eliminar a estática. Se a gente não tiver roupa própria, já que é uma manutenção simples, não exige essas roupas mais, essas vestimentas mais apuradas. Então a gente pode só colocar a mão na parte metálica do gabinete para a gente poder estar no mesmo potencial da placa para evitar a estática. Mas quando a gente for abrir o computador, a gente tem noção de como abrir, né? O computador sempre abrir do lado contrário aqui das onboard, porque a placa onboard ela vai estar desse lado de cá, né? Não pegar no processador com a mão, não pegar em chip, não evitar de pegar e ter as ferramentas corretas para abrir o computador, tá? E aí nós falamos sobre a placa-mãe. O que na verdade é a placa-mãe? A placa-mãe, o motherboard, né, o placa de sistema, é a, 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 a vida do computador. Tudo está nela. Ela tem o processador, ela tem o socket para colocar o processador, ela tem slots para colocar as memórias, para colocar placas off-board, ela tem o chipset, né? As placas antigas tinham a ponte norte e a ponte sul, a gente vai entender cada uma das duas hoje. A ponte norte ela está deixando de existir. Tem conectores IDL SATA para ligar os discos, né? Conector de energia para alimentação, a BIOS, que é o primeiro programa que o computador carrega quando ele é ligado, né? É uma configuração de fábrica que o computador precisa para partir a primeira vez, e a bateria que alimenta uma parte da BIOS, ok? Bom, a placa-mãe da FliPC é composta de baquelite, né, um material isolante duro, com uma camada de cobre, e a gente faz os desenhos das trilhas dessa camada de cobre. Depois essa placa é mergulhada no ácido, onde eu não protegi, ele é comido, onde eu protegi, ele fica. Então essa parte que não é comida, que forma as trilhas, né, da placa, e essas trilhas que fazem a interligação entre os componentes. A placa-mãe ela tem vários tamanhos, que vai depender, lógico, do tamanho do gabinete que eu estou usando. Então eu tenho placa Full ATX até placa Mini Micro ATX, que são placas menores, vai depender do tamanho. O socket é onde eu vou colocar, né, os componentes que não estão soldados direto à placa. O processador, por exemplo, não é um componente que é soldado direto da placa devido ao calor e tal, então ele é colocado no socket. Eu coloco um socket e depois coloco o processador. Lembrando que a placa-mãe ela é feita para o gabinete e também para o processador, por causa do socket. O socket é específico do processador. Então, uma placa que comporta AMD, por exemplo, o Ryzen, ela não vai comportar um i7, porque as conexões são diferentes, a pinagem é diferente. Então eu tenho que comprar uma placa também de acordo com o processador que eu estou utilizando, né? E os processadores, né? Tem processador da Intel e tem processador da AMD, que são os maiores fabricantes que tem hoje. Então a Intel ele tem o Pentium, né? Hoje tem o i7 e o i9, né? Que são os que estão na praça, e algumas versões do i5 ainda. O resto já quase não existe mais. E a AMD tem lá o K6, depois veio o Athlon, Duron, Simplon, hoje está mais no Opteron e o Ryzen, tá? São os mais comuns, né? Existe uma briga, cada ano é uma que está na frente. Hoje as placas AMD elas estão um pouco mais à frente do que a placa Intel, mas a Intel ainda continua tendo o nome. São duas placas boas, e vai depender, né, o uso que eu quero vai depender, o processador que eu for comprar vai depender do uso que eu vou programar. Eu dou uma pesquisada para ver se para aquilo o que é melhor que eu vou falar. E já falei para vocês, BIOS, né, é uma acrônimo para Basic Input Output System, ou seja, é o primeiro programa que o computador executa quando ele é ligado. A BIOS é um chip que vem, ele tem uma parte que é gravada de fábrica, ou seja, uma gravação original de fábrica, que é exatamente para permitir que o computador trabalhe, e ela tem uma outra parte que armazena os dados a partir do momento em que eu vou reconfigurando o meu computador durante a vida dele.
Tá? Então eu tenho uma bateria que é para alimentar essa outra parte, porque já que essa outra parte ela pode ser regravável, né? E eu preciso então de estar alimentando para não perder o conteúdo. A parte da BIOS que vem de fábrica, ela não é alterada, não é regravável, é gravada é um tipo de memória que a gente que chama de ROM, que é Read Only Memory, que é memória apenas de leitura. Porque a memória que a gente tem trabalhando no computador, memória de trabalho do computador, a memória principal é a RAM, que é Random Access Memory, uma memória de acesso randômico. Ela é uma memória volátil, ou seja, os dados ficam armazenados nela enquanto tem energia. Faltou energia, ele perde. A ROM não. A ROM ela tem uma gravação, ela é só gravada uma vez, a partir do momento em que é gravada eu não consigo regravar nela de novo. Então por isso que a BIOS é feita com a ROM, para não perder esse conteúdo mesmo faltando energia. Ok? Bom, eu falei para vocês, né, que a gente tem o nosso computador, né, de primeira era tudo off-board, você tinha as placas AT, eram tudo off-board, com fonte AT, com chave liga e desliga, e as placas eram espetadas todas nos conectores externos. O que acontecia com essa placa? Como ela possuía muitos componentes externos, a ventilação dela era muito prejudicada. Então, à medida que a velocidade dos processadores foram crescendo, houve uma necessidade de houve um crescimento também maior da geração de calor. Houve uma necessidade então de fazer sistemas que pudessem ajudar no resfriamento da nossa placa-mãe. Então o que acontece? Com isso foram desenvolvendo para melhorar isso, colocaram as coisas on-board. Então, a placa de vídeo, a placa de rede, a placa de som, fax modem, essas placas que eram tudo off-board, que eram tudo espetado na placa-mãe através de conectores, elas passaram a ser integradas na parte mãe, na placa-mãe, ou seja, passaram a ser on-board, dentro da placa. Tá? Com isso, então, eu perdi um pouco da capacidade de processamento, porque já que eu vou ter que o processador vai ter que ter gerenciamento, mas por outro lado, eu ganhei em termos de ventilação. Tá? Só que para controlar tudo isso, para que o processador ficasse mais por conta de processar, construiu-se chipsets. Né? Os chipsets são mini processadores, tá? Que são responsáveis por controlar os periféricos, por controlar os componentes periféricos da CPU. Então, quais são os componentes periféricos que eu tenho? Eu tenho a memória, eu tenho a placa de vídeo, eu tenho o disco, eu tenho placa de rede, eu tenho placa de fax modem, eu tenho os conectores, ainda continuo precisando de conectores PCIs. Então, com isso, foram construídos chipsets. E foram construídos dois chipsets, um chamado Ponte Norte, o outro chamado Ponte Sul. Ponte Norte, para ficar maior velocidade e ficar mais fácil de gerenciamento, a Ponte Norte é responsável por conexão da memória com o processador e da placa vídeo com processador. Então, os elementos que têm maior velocidade, que é a placa GP, que é a placa, a memória, a placa PCI Express, que também é usada para vídeo, né, ficaram na Ponte Norte. E a Ponte Sul ficou com os equipamentos que têm velocidades mais baixas, que são aí as USBs, a ISA, a SATA, a BIOS, né, todos os outros componentes periféricos, eles ficaram na Ponte Norte. Então, na Ponte Sul. Então, o que acontece? A Ponte Norte, por ela trabalhar com uma velocidade maior, ela dissipa mais calor. Então, a Ponte Norte ela é mais quente do que a Ponte Sul. Normalmente, quando você pega uma placa antiga que tem a Ponte Norte, você vai ver que a Ponte Norte ela tem um dissipador em cima dela, exatamente porque ela faz isso. Então, a função do chipset, como eu falei, é servir de controle, servir de conexão da placa CPU com os periféricos, ok? Então, controlar essa comunicação. Então, a Ponte Norte, memória, PCI Express se tiver, AGP se tiver, né? E ela faz também conexão com a Ponte Sul. Primeiro passa pela Ponta Norte, depois passa pela Ponte Sul, ok? E o que acontece? Por ela trabalhar com uma velocidade maior, trabalhar com memória que possui uma velocidade maior, ela esquenta mais. Então é necessário ter um dissipador. Às vezes, dependendo do sistema, tem até também um cooler em cima dela. Tá? A placa chipset já trabalha com velocidades maiores, então ela tem conexão ATA, ou PATA, ou IDE, que é os antigos HDs, ou SATA, que são os atuais, porta USB, som on-board, tá? Só que lembrando uma coisa, ela faz controle do som on-board, mas ela não possui codec. Para ter o codec, ela precisa de um chip externo para poder fazer isso. O que é codec? Codec é são codificadores e decodificadores para poder analisar
porque existem vários formatos de sons, e quem define esses formatos são os codecs. Então, por isso que ela não tem esses codecs. Porque se eu tivesse codec, eu teria que construir um tipo de codec só. Então, ela não tem codec, os codecs ficam tudo lá de fora. A mesma coisa da placa de rede on-board. Ela tem a conexão de rede, mas ela não tem o controlador de rede. Esse controlador de rede é chamado de FI. Eu preciso desse controlador externo também ao sistema, à ponte norte, para poder fazer esse controle. Barramento PCI, barramento PCI Express também, o clock, a BIOS, né, o dispositivo DMA. O que é dispositivo DMA? Porque quando eu vou fazer o acesso do periférico direto da memória, o processador não precisa de fazer parte disso, o processador precisa apenas de controlar. Então, em vez de toda essa comunicação passar pelo processador, eu ficar controlando essa comunicação de envio de dados do teclado, por exemplo, para a memória, ou da memória, por exemplo, para a impressora, eu não preciso desse controle, eu construo um circuito chamado de DMA, que é Direct Memory Access. Ou seja, eu vou fazer esse acesso direto do periférico à memória, ou da memória direto para o periférico, sem passar pelo processador. Eu libero o processador para poder trabalhar com outras coisas. Ok? Bom, e o que é o DMI? Como eu tenho um Direct Access Memory para poder facilitar isso, para poder a ponte norte conversar com a ponte sul, já que quem controla essa conexão da ligação da ponte norte, da ponte sul com o processador é a ponte norte, então o pessoal desenvolveu o DMI, que é o Direct Memory Interface, ou seja, é o sistema que controla a comunicação entre a ponte norte e a ponte sul, que a gente está vendo aqui, é ela que faz essa conexão, ok? Só que o que eu falei para você? Hoje a limitação, né? A gente tem uma coisa que é o FSB, que a gente vai ver. O que é o FSB? É o Front Side Bus, ou seja, que é o bus que interliga a CPU com o processador e interliga a memória. Esse FSB é um gargalo de velocidade no meu computador. Então, para eliminar esse gargalo, o que as pessoas estão fazendo? Estão construindo esse gerenciador de memória dentro do próprio processador. Então, a ponte norte está deixando de existir. Tá? Nas placas atuais hoje, a moderna, a ponte norte não existe. O único chipset que existe é a ponte sul, que é para fazer controle dos periféricos mais lentos. Mas o controle da placa de vídeo e o controle da memória é feito diretamente pelo processador. Ok? Como é que é feita então essa comunicação, a comunicação interna no computador? Tem dois tipos de comunicação, uma comunicação serial e uma comunicação paralela. Uma comunicação serial, ela é um bit atrás do outro, por isso que ela chama serial. Eu mando um bit de cada vez. Tá? Então, se eu for mandar 8 bits, eu vou mandar um bit, depois o segundo bit atrás, o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é uma comunicação mais antiga e ela é mais comum. Então, é isso aqui que está demonstrando. Ó. Eu tenho para partir no start bit e eu tenho um stop bit. Tá? Vocês vão aprender isso em redes, o que é essa comunicação serial. Tá? E eu tenho a comunicação, que é a comunicação paralela. Em vez de eu mandar um bit de cada vez, eu vou mandar 8 bits de uma vez. Tá? Então, em vez de eu ter 2 fios apenas, né, que é um de transmissão, um de referência, eu vou ter 8 fios, na verdade eu vou ter que ter 16 fios. 8 fios para sinal e 8 fios para referência. Tá? Então, essas conexões também existem, porém, por exemplo, a interface do disco, a IDE, ela é paralela. Hoje, ela é serial, ela é SATA. A paralela tem um sério problema, porque já que ela tem 8 fios, um ao lado do outro, ela pode gerar interferência, porque lei do magnetismo, quando eu passo corrente por um fio, né, essa corrente vai gerar um campo magnético, esse campo magnético vai gerar uma outra corrente no outro fio e vai me gerar o que a gente chama de linha cruzada ou crosstalk. É como você pegar um rádio, por exemplo, o seu celular e chegar perto da televisão ou chegar perto de uma lâmpada fluorescente, você vai ver que dá ruído. Tá? E isso aqui é a interferência por campo magnético. Tá? Então, hoje eu consegui fazer, como eu vou transmitir na serial apenas 2 fios, ela está menos susceptível a ruídos do que o paralelo. Então, hoje eu consigo velocidade de transmissões seriais mais rápido do que do paralelo, mesmo transmitindo bit a bit em vez de 8 bits. Ok? Então, depois de fazer aqui comunicação serial, vem os barramentos. Qual que é os barramentos? Os barramentos, né, são as vias de comunicação entre os periféricos e o processador e o chipset.
né? Eu falei que antigamente era tudo separado, passou disso agora para ser tudo. Então, hoje é um chipset. Antigamente, os periféricos eram ligados pelos barramentos direto ao processador. Hoje, devido aos problemas de tilação, da tecnologia que foi desenvolvida, eu tenho um chipset, ponte norte e ponte sul. Então, os barramentos fazem a interligação das pontes entre si, da ponte com o processador, da ponte com a memória, da ponte com os periféricos, tá? E os barramentos, o tamanho deles de acordo com a palavra que o computador trabalha. Tá? Então hoje eu tenho computadores de 64 bits. Então eu vou comprar um computador com Windows 64 bits, computador com Linux 64 bits. Ou seja, o tamanho do barramento hoje é de 64 vias. Tá? Antigamente era 32 vias, era 16, sempre múltiplos de 2. Tá? Porque eu trabalho com código binário, então sempre múltiplo de 2. Então é 32, o múltiplo de 32 é 64, 64 vezes 2 128. Então o próximo barramento que for surgir, ele tem que ser de 128 bits. Ok? Então isso também, já que o barramento que eu tenho, por exemplo, de 32 bits, ele vai dizer para mim qual que é o tamanho da minha palavra de computador. Então se eu trabalho com computador de 32 bits, o tamanho da minha palavra é 32 bits. Então o máximo de endereçamento que eu consigo ter da memória é 2 elevado a 32, ou seja, 4 GB. Tá? Quanto à palavra 32 bits, de 64 bits, isso vai para terabits, teoricamente. Só que fisicamente eu ainda não consegui fazer essa conexão. Ok? Então, ó, baseado foi para você, eu tenho barramento de dados, vai passar, mas não só de dados, eu tenho que ter barramento também de controle. Né, de endereçamento. Então, numa posição de memória, o que eu tenho? Eu tenho um dado armazenado lá. Naquele dado armazenado, eu tenho o endereço daquela situação e eu tenho que falar se aquele dado ele pode ser lido, ele pode ser gravado, ele pode ser lido, pode ser gravado. Né? Então, na verdade, eu tenho 3 barramentos de dentro do meu computador. Um barramento de dados, onde eu vou trafegar apenas os dados, um barramento de endereço, onde eu vou colocar, né, seja no endereço da memória, seja o endereço do periférico que está armazenado, ele também tem uma pequena memória. Né? Então, isso vai dizer para mim onde é que eu vou armazenar. Ou direito de controle, o que eu vou fazer com aquele dado? Vou ler, vou somar, vou dividir, tá? Então, eu tenho 3 barramentos internos. O que vai me dizer o tamanho da memória é o barramento de endereço. Se eu tenho 32 vias de endereçamento, o máximo que eu posso endereçar isso é físico, é 2 elevado a 32, que é 4 GB. Fisicamente eu não consigo mais do que 4 GB de posições de memória. A mesma coisa com 64 bits, eu não tenho 2 elevado a 64 posições de memória, que dá terabytes. Ok? Bom, eu tenho os barramentos internos e os barramentos externos. O barramento interno é um barramento que fica dentro do processador. Então ele liga o processador com as memórias caches, ok? E com a ponte norte que existia. Como hoje a ponte norte está deixando de existir, esse barramento interno, além de ele fazer a comunicação dentro do processador, com cache, com os registradores dele, faz comunicação também com a memória e com a placa de vídeo. E o barramento externo é aquele barramento que sai do chipset e vai para os periféricos. Então, o barramento hoje que vai para o ponte norte, vai para o CD, vai para... Né, esse é um barramento externo. O tipo de informação que circula no barramento, então eu já falei que eu tenho 3 tipos de barramentos, né? Barramento de endereço, de controle, também informação que circula. Barramento do processador, ele é responsável pela comunicação do processador com o mundo externo. O barramento de memória, ele indica posição de memória onde eu vou colocar. Então ele interliga a memória com a CPU ou com a ponte norte. Barramento de saída, né, entrada e saída, ele conecta os periféricos de entrada e saída com a chipset. O barramento de memória, né, barramento de endereços, desculpa, ele faz endereços, né, de todos os periféricos, para onde eu vou deixar, qual porção de memória eu vou fazer, quer dizer, ele indica para mim para onde eu devo ir. Se eu vou para o periférico, onde é que aquele periférico está, qual é o endereço que aquele periférico está, qual a porta que aquele periférico está ligado. A memória, qual é a porta que está na memória? Está no primeiro pente de memória, está no segundo pente de memória, está no primeiro chip de memória, está no segundo chip de memória, no terceiro chip de memória. Então isso vai endereçar o tipo, o endereçamento. E o barramento de memória, ele faz a conexão da memória com o mundo exterior. Então o barramento processador é responsável por interligar o processador. Né? O barramento de endereço faz todos os endereços para o processador definir onde é que ele vai acessar e quem vai acessar, qual o caminho quem vai acessar o quê. O barramento de entrada e saída é só para os periféricos de entrada e saída, e o barramento de memória é só para a memória. Né? Antigamente, que eu falei para vocês, na ponte norte, o que eu tinha? A ponte norte era interligado ao processador pelo frontside bus.
ok? Que é o FSB. Porque, na verdade, o computador ele não trabalha com dois clocks, né? Por que eu estou falando para vocês? Normalmente a gente tem o processador, ele trabalha lá com o clock que o fabricante define para ele, mas a placa-mãe trabalha com outro processador, com outro clock, que é o clock da ponte norte, que é o clock do barramento de endereço lá dentro. Esse aqui é o clock de trabalho do computador. Esse é o clock que vem na placa-mãe. Então, quando você compra a placa-mãe, o cara fala lá, ó, a placa-mãe ela tem velocidade de barramento de 1 GHz, por exemplo. Mas ela consegue trabalhar com processador até de 3 GHz. Como é que ela faz isso? Como é que ela tem um clock que gera 1 GHz de endereçamento, mas pode trabalhar com um processador de até 3 GB? Como é que ela vai trabalhar? Esse processador vai trabalhar a 1 a 3 GB. O processador vai trabalhar a 3 GB. Como é que eu faço isso? Eu uso um multiplicador de clock para poder trabalhar com a velocidade do clock. Então, além de eu ter o meu gerador de clock, o meu cristal que vai gerar o clock, né, eu vou ter um circuito que vai ser multiplicador de clock para poder fornecer o clock para o processador. Então, por isso que eu falo para vocês, quando eu vou comprar uma placa, a placa que eu vou comprar, ela tem que servir para aquele processador que eu quero usar. Tá? Então, se eu comprar uma placa para um processador i7 ou i5, eu não posso botar um processador i7 lá, porque ela não vai conseguir trabalhar por causa dessas manifestações, né? Então tem o frontside bus, né? Só que o que acontece, eu falei, já disse para vocês, devido à velocidade, o FSB limitar a velocidade de trabalho do computador, porque já que tudo que eu preciso buscar está na memória RAM, então na verdade quem vai definir a velocidade de trabalho do meu computador é a memória RAM. Então para poder aumentar a velocidade da memória RAM, de acesso à memória RAM, o que o pessoal fez? Está desativando a ponte norte e colocando colocando uma tecnologia para substituir isso, que é a tecnologia Kick-Park Interconnect, que é a tecnologia da Intel, e a tecnologia Wiper Transport, que é a tecnologia da AMD. Então, elas vêm para substituir a ponte norte, ou seja, eu vou interligar, né, elas dentro do próprio clock, dentro do próprio envelope do processador, e eu vou acessar a memória com essa velocidade, que é muito maior do que a fonte USB, que é o frontside bus com FSB. E aí, nesse desenho, eu não tenho mais dois chipsets, ponte norte e ponte sul. Eu tenho simplesmente só a ponte sul. A ponte norte é suprida porque quem vai fazer esse trabalho de comunicação agora vai ser o processador. Ok? E o barramento de entrada e saída. O que é barramento de entrada e saída? São os barramentos que me permitem a comunicação do processador, da memória, do ambiente interno do computador com o mundo externo. Tá? Então, quais são os protocolos que nós temos? Nós temos PCI Express, que são essas conexões internas aqui. Nós temos a memória, o barramento de memória, que hoje tem DDR4, já está surgindo a tecnologia de DDR5. Nós temos a comunicação IDE ou PATA, porque é serial ATA, é paralela ATA, que era o disco IDE antigo. Hoje a gente está passando para SATA, que é serial ATA, né? Os discos mais modernos conseguem isso porque eu consigo velocidades maiores, ok? E hoje também a porta que a gente mais usa de conexão com o mundo externo é o USB. Pendrive, teclado, mouse, todos esses do computador, a gente usa a interface USB, que é a interface que a gente mais usa hoje para conexão. Ok? Bom, quais são as conexões que a gente tem do HD ou SSD, que também o HD está deixando de ser usado, está passando para SSD? Nós temos vários padrões SCSI, o padrão SAS, que é um padrão SCSI melhorado, o padrão IDE ATA ou PATA e o padrão SATA. Tá? O padrão SCSI é um padrão antigo, que ele foi feito para poder melhorar o IDE, porque o IDE ele atingiu um limite de 163 MB por segundo. Tá? Eu não consigo aumentar a velocidade dele, porque o IDE ou PATA, faz a comunicação a 40 fios, onde 16 desses fios são os dados para trafegar, os outros são dados de controle, de gravação, porque eu preciso desse dado de controle, né? Eu tenho 3 barramentos, barramento de dados, de endereço e de controle. Tá? Então, no IDE, tudo é transportado por um único cabo de 80 vias. Ok? Só que o que acontece com esse cabo de 80 vias? Ele vai gerar linha cruzada, então eu não consigo fazer uma velocidade maior, porque o ruído, a quantidade de ruído é que me limita a velocidade de acesso. Então, quanto mais ruído eu tenho, menor é a minha velocidade, menor é a minha degradação de dados. Então,
O IDE, ele atingiu 133 megabytes por segundo e bateu nesse teto, eu não consegui mais. Então o pessoal desenvolveu o SCSI para poder ser um pouquinho melhor. Então o SCSI começou com uma velocidade boa, ele estava em 320 megabytes por segundo, uma velocidade maior. Só que o SCSI, ele é uma interface cara e uma interface com um certo problema que ela esquenta muito. Então ela também bateu no teto de desenvolvimento. Ela é muito usada para processador, hoje não sei mais. E aí o pessoal desenvolveu a SAS, que é uma SCSI, só que ela é serial, né? Ela não é mais paralela, né? Ela é serial, arquitetura, e a taxa de diferença, né? De 300, chegou até em 300 megabytes por segundo, ok? E ela oferece compatibilidade com SATA. Só que nesse meio tempo que saiu essas duas tecnologias, porque saiu a tecnologia SATA. Então hoje a tecnologia que o computador usa para comunicação com os HDs é a tecnologia SATA. Ok? Aí nós vemos a tecnologia IDE, que eu acabei de falar, que ela bate 36 megabytes por segundo, né? Por causa do ruído, por causa do cabo paralelo. Ok? Aí o pessoal desenvolveu a tecnologia SATA. Hoje, a SATA 3, que é que está usando aí, ela trabalha com 600 megabytes por segundo. A gente vê, mesmo sendo serial, menos sendo transmissão em 2 fios apenas, porque ela trabalha com 7 fios, onde são 2 fios para transmitir dados, os outros fios 4 fios para transmitir dados, outros fios para alimentação e controle. Ok? Então hoje é o que a gente usa é o serial ATA, ou seja, a transmissão de ATA. Aqui é uma diferença entre a conexão IDE, um cabo de 80 vias, o SCSI é um cabo um pouco menor, o SATA, na verdade, o ASS aqui, e o SATA, na verdade, é o que a gente usa hoje. Ok? Bom, então é só aqui mostrando as tecnologias com as velocidades, né, que a gente tem, e as tecnologias de barramento mais comum que a velocidade que ele tem, né? Quais são os barramentos mais comuns que a gente tem? O barramento mais comum que a gente tem hoje é o PCI, só que ele foi sendo aprimorado, né, e se transformou-se em barramento PCI Express. Então, o barramento PCI, né, 64 linhas a 66 Hz, uma velocidade de 528 megabytes por segundo. Ok? Só que aí veio o PCI Express, que faz uma conexão ponta a ponta e utiliza serial, né, e ele vai conseguir 250. Aí veio vários tipos de PCI. Nós temos PCI 1, PCI 4, PCI Express 6, PCI Express 16, que é o tamanho do conector e o tamanho da conexão dela também. Ok? E a gente tem o AGP, que o AGP é uma derivação da PCI Express, só que ela é só para vídeo, tá? Ela é especificamente para vídeo para poder ajudar a transmissão, principalmente para jogos ou para quem precisa trabalhar com a qualidade de vídeo muito alta. Então você usa a AGP, ok? Aqui é só uma comparação entre as velocidades, né, AGP e PCI, tá? Vocês verem, a PCI 133, ela pode atrás transferências de 1066, né? A PCI 66, 233 e a PCI AGP 8, né, ela está em 2183, mas ela só faz vídeo. Então, ela possui, no final da história, uma velocidade de transmissão, uma efetividade na transmissão maior do que a PCI. Mas existem placas, em vez de CGP, as placas PCI para aproveitar o slot PCI que já tem, porque ele serve para outras coisas. E outro barramento muito comum que a gente usa é o barramento USB, que começou com o USB 1.0 lá, tão antigo, e ele foi crescendo até chegar hoje o barramento USB 3.0, que é o mais veloz que a gente tem, tá? Passou pelo 2.0 e 3.0. A grande vantagem do USB é que ele permite hot swap. O que é hot swap? Eu poder ligar e desligar o periférico com o computador ligado. Né? Você pode colocar um pendrive lá, uma impressora, tirar o cabo da impressora, colocar o cabo da impressora, o computador desligar. Você não precisa desligar, mas você precisa fazer é ir lá e desativar aquele periférico. Né? Aliás, é recomendável fazer para evitar que naquele momento que você esteja passando alguma transmissão lá e esse pique de energia pode queimar o dado. Mas é pouco comum você queimar um pendrive tirando e colocando ele. Mas é recomendável sempre que você vai retirar um pendrive, você desativar aquele periférico. Quando você vai colocar, não tem problema, é hot swap, você pode colocar sem problema algum. Né? E aí, quais são as tecnologias USB? Aqui está mostrando, né, as tecnologias mais comuns que a gente tem, é o USB-A, aí tem o USB-B, que é normalmente para impressora, o mini USB, né, que é para alguns celulares usam ele, né? O micro USB que é para hoje, né? Esse aqui, ó. O micro Type-C, que é esse daqui,
né, que é também para alguns, e o Lightning, que na verdade ele não é um padrão USB, mas é um conector da Apple para o seu equipamento que imita USB, tá? E aí nós temos HDMI. HDMI também é para vídeo, né? Para quando eu preciso de uma velocidade de vídeo maior, o HDMI, além de me permitir transmitir vídeo pelo cabo, ele também me permite passar som. Eu não preciso ter uma conexão separada de vídeo e som, basta eu ter com o cabo. Antigamente, para a gente ligar um videocassete, um computador, qualquer outra coisa num computador, precisava de 3 cabos. Tá? Eu precisaria do cabo de vídeo, o cabo de controle de vídeo e o cabo de som. Ou então o cabo RGB mais um cabo de som. Né? Hoje não, com o cabo HDMI eu já faço tudo isso. Eu ligo o vídeo e o som na televisão. Então quando eu vou ligar um videocassete hoje, eu não preciso mais de 3 cabos, nem de 2. Eu preciso apenas de um único cabo HDMI. Tá? Então essa é a grande vantagem. Hoje a gente usa muito para comunicação de vídeo o cabo HDMI. Tá? Bom, e aí a gente tem as versões do HDMI, que começou com 1.0, até chegar a versão de hoje, 2.1. A diferença das versões é que quanto mais eu vou melhorando, eu vou aumentando a capacidade de transmissão de vídeo. Hoje, né, com o cabo HDMI 2.1, eu consigo transmissão até de 4K, que são as TVs que a gente tem aí de 4K. 4K por pixels, né? É uma qualidade de imagem muito perfeita. Ok? Isso aqui é só um exemplo, né, de como é que funciona o computador. Eu quero ouvir uma música MP3, então o que eu faço? Eu coloco lá o meu MP3 na PCI, o seu MP3, né? Ele pega isso, que eu já disse para vocês. Então você também está fazendo, às vezes você vai baixar um vídeo da internet, ele não passa o vídeo direto no seu som, ele vai para a memória e da memória é que ele vai para o seu vídeo. Você pega na internet, passa para o seu notebook, para o seu computador, depois passa para a TV. Tanto que às vezes você está assistindo o filme, ele fica girando, rodando assim, fala, estou baixando da internet, exatamente o que eu disse. Porque ele baixa da internet e joga para a memória. E você vai tirando a memória, porque a velocidade, às vezes, da memória é maior do que a velocidade da TV, então você vai conseguindo ver e baixar. Tá? Então, pode ver que todos esses dados de troca, eles vão passando pelo chipset. Tá? Ponte Norte, se tiver, mas Ponte Sul, com certeza. Ok? E aqui então é só uns exercícios para você entender quais são as pontes que a gente tem, para você marcar cada uma dessas pontes, desses números que a gente está falando, o que serve isso, para que é essa função desse conector. Né? Aqui também o nome de cada um desses conectores. Né? Qual é essa conexão. Essa aqui tem 2 cores, vocês vão pesquisar e entender o porquê. Né? E isso daqui, falando qual que é a SATA, qual que é a ideia, só para vocês terem noção de determinar. Né? E esse aqui, barramento, que tipo de barramento que ele é, se ele é PCI, se ele é AGP, se ele é USB e qual o tamanho dele, né? Só para ver o que a gente fez. A mesma coisa aqui, tá? E isso daqui também são as portas, que tipo de portas que são essas aqui, né? Só para vocês refixarem, tá? Isso aí, dê uma pesquisada, dê uma estudada, para a gente